Tabata Cruz. Temporada em Portugal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Giancarlo Cruz. Estamos publicando hoje o quarto episódio do podcast Perdida pelo Mundo, no qual contaremos as aventuras de Tabata Cruz, literalmente, dessa vez, se perdendo em Portugal. Mas antes, vamos agradecer aos nossos amigos da Farmácia Benetton que colaboram para que esse projeto chegue até vocês. Conheça mais sobre os nossos amigos da Farmácia Benetton clicando no link que está na descrição deste episódio. Lembrando que Perdida pelo Mundo agora também pode ser ouvido pelo Castbox, YouTube, Spotify ou em vários outros agregadores de podcasts. Então, partiu o podcast! Hoje estamos aqui mais uma vez com a Tabata Cruz. Oi. E hoje a nossa convidada é a Rayane. Oi. Então hoje o tema, na verdade, é um tema livre, né? Então essa semana teve o aniversário da Tabata e pela primeira vez ela esteve distante da família durante o aniversário, mas pôde aproveitar de uma forma totalmente diferente em terras europeias. E aí, Tabata, como que foi a aventura e o aniversário em Portugal? Foi bem legal, porque eu pude passear um pouco, eu não estava trabalhando, então eu pude conhecer algumas coisas, mas foi triste porque eu fiquei longe das pessoas que eu gosto, então foi um dia de bastante emoções. Mas de qualquer forma, vamos considerar que é aquele aniversário que você nunca mais vai esquecer, né? Com certeza, porque eu me perdi totalmente em Portugal. Então, entrou aí no assunto bem interessante. Então, você agora tá se perdendo em Portugal? Na real, agora, você está perdido em Portugal? Então, o nome veio a calhar, viu? Porque aqui tem tantas opções de transporte público e eles vão para vários lugares diferentes, então você acaba se perdendo um pouco. A gente até baixou um aplicativo no celular que ele fala exatamente que ônibus que você tem que pegar, que comboio, para onde você tem que ir. E mesmo assim, a gente ainda consegue se perder. E quais são os tipos de transporte que tem? Aqui tem os metros, que são os metrôs, né? Que nós conhecemos em São Paulo. Temos os trens, que é quase a mesma coisa que o metrô, mas ele fica na luz, né? Fica na parte de cima da terra, assim. Temos o autocarro, que é os nossos ônibus. Temos também uns trens de 2 andares, que eu andei hoje pela primeira vez. Seria como se fosse um bonde de 2 andares? Sim. Agora eu fiquei curioso. É um trem. É um trem bem grande. Ele tem vários vagões. Sim, só que ele tem 2 andares. Curioso. Tira uma foto aí e coloca pro pessoal no site depois pra dar uma olhadinha, porque aí posta no Instagram, porque isso aí é bem curioso. Eu não conheço ainda. Eu nunca ouvi falar. Sim, eu ia tirar uma foto, mas foi tão rápido que a gente não conseguiu. Foi a primeira vez também que eu ouvi falar e aí aproveitei pra conhecer. Foi um dos motivos de eu acabar me perdendo. Esse dia vai mudar o caminho, aí se perdeu. Exatamente. Mas ele faz longa viagem ou a viagem é curta desse trem de 2 andares? Ele faz longas viagens. A gente tava em Corroios, né? E o trem estava indo pra Lisboa. É comprido o trecho. Dá uns 40 minutos. Voltando ao seu aniversário, o que você fez de especial no seu aniversário? E conta melhor sobre a parte de se perder naquele momento. Depois a gente vai voltar para esse se perder de hoje, nessa questão aí do trem. Bom, no meu aniversário, eu consegui um emprego, então eu tive que correr atrás de um cartão
de transportes, então ele é um cartão que funciona para qualquer tipo de transporte. Aqui também tem os barcos que levam, né, a gente de um lado para o outro. Então esse cartão funciona nesses barcos, nos trens, nos metrôs, nos ônibus, em tudo, em geral. Você paga 40 euros e você anda em qualquer coisa durante o mês todo, quantas vezes você quiser. Então a gente foi fazer esse cartão e depois a gente foi pro shopping de Almada comer uma pizza e algumas coisinhas mais. Como assim? Umas coisinhas mais, tipo, alguma coisa diferente? Guloseimas. Que tipo de guloseimas? Uma salada de fruta, uma bola de sorvete, chantilly e cookies por cima. Certo. Portugal tem o problema de sofrer com obesidade também? Então, obesidade eu não percebi muitas pessoas assim. Mas aqui tem muita coisa doce. Então, de manhã, quando você vai tomar café em algum lugar, tem tipo croissant sem nada de recheio, mas com açúcar por cima. Tem vários doces com ovo. Então, assim, eles comem bastante doce de manhã. Sim, mas de manhã, de qualquer forma, queima caloria durante o dia, né? Então, o costume aí do doce é de manhã, então. Sim. Aqui eu percebi que eles ajudam bastante no esporte, pelo que eu percebi. Então, tem piscinas públicas de estruturas boas. Eu vi campos de futebol, eu vi alguns lugares que tinha jiu-jitsu. Tem umas academias grandes aqui também, que são particulares, mas não são caras. E elas têm de tudo, você pode usar tudo durante o dia. Então você paga 40 euros e pode passar o dia inteiro na academia fazendo várias outras coisas. Várias modalidades, né? Isso. Tá vendo? A gente já saiu daquele tema, já fomos pra outro, mas vamos voltar naquele. Eu quero saber sobre o se perdeu no seu aniversário. Quero entender melhor essa parte. O que aconteceu? No meu aniversário teve greve dos ônibus. Só que eu precisava do cartão, então eu tive que dar um jeito de chegar até lá. Eu consegui pegar um ônibus que passou assim pra um lugar que a gente nunca tinha ido. A gente falou, esse aí mesmo e vamos tentar chegar lá. Aí então a gente desceu nesse ponto de ônibus, que era o ponto final, e lá a gente descobriu o comboio. Foi a primeira vez que eu andei de comboio também. E o que seria o comboio? Comboio é o trem. Então eu peguei o comboio pra ir até a estação final e fazer o cartãozinho. Conseguimos chegar lá. Mas na volta não tinha ônibus, então a gente pegou um comboio até Almada, que a gente conhecia mais ou menos, a gente já tinha andado por lá, e descemos no shopping. A gente pensou, no shopping algum ônibus vai passar, então a gente teve que andar muito para chegar no shopping. Chegamos no shopping e não passou nada. A gente aproveitou pra curtir um pouquinho o meu aniversário, né? Fomos comer um pouco. Aí chegou na volta, não tinha ônibus. Tivemos que pedir o Bolt, que é um Uber, só que mais barato aqui. Aqui também tem o Uber, mas o Uber é mais caro. Então a gente pega o Bolt. A gente pegou o Bolt, só que aqui você não faz nada sem o cartão de crédito. Então, Pra você pedir o Bolt ou o Uber ou qualquer outro aplicativo, você precisa de um cartão de crédito. Então a gente pegou o Bolt lá em Almada e conseguiu chegar em casa, mas aí já era mais de 11 horas da noite. Muito pânico de se perder em um lugar assim totalmente estranho? É um pouquinho, né? Eu fiquei porque não dá pra ligar pro pai pedindo pra... Sim, já era 10 horas e nada de passar o ônibus, né? Então bate aquele desespero de você tá longe de casa, de você não conhecer nada, de não ter nenhuma opção de o seu pai te buscar, né? Então bate um desespero. Aí a gente já pediu o Bolt mesmo e aí veio pra cá.
Pelo menos tem essa opção. Mas o GPS, vocês não conseguiam ver pelo GPS localização exata de onde vocês estavam e marcar ali onde é a casa para ter mais uma ideia mais ou menos de posições? Então, o GPS ajuda, mas às vezes a gente tá muito longe dos lugares. Então, que nem a gente tava em Almada, era 6 quilômetros para chegar aqui. A gente até pensou em vir andando, mas 11 horas da noite, tudo bem que aqui tem muita proteção, né? Tem polícia o tempo inteiro, mas mesmo assim, né? É um lugar que a gente não conhece, então preferimos vir de cá. E além de ir ao shopping e comer, o que mais você fez? Olha, eu passei tanto tempo esperando o ônibus que foi só isso mesmo. Foi ônibus e comer no shopping. E eu andei muito também, porque pra chegar do ponto de ônibus até o shopping, meu Deus do céu, o ônibus não passa ainda bem na frente, né? Tem que andar muito. Andou os 6 km que poderia ter andado pra ir pra casa depois. É. Certo. E daí, passou-se uma semana e o que ocorreu hoje? Tá, eu fui buscar o meu namorado no trabalho, aí ele queria conhecer o 3 de 10 andares. Na verdade, ele já tinha conhecido, mas ele queria que eu andasse pra eu ver como é que era. Mas ele já tinha andado nesse trem de 3 andares ou ele só tinha visto? Ele tinha andado um dia antes, porque ele tinha ido pra Lisboa resolver uns problemas. E aí ele acabou pegando esse trem. A gente acabou chegando em uma cidade que a gente não conhecia muito bem. Então a gente teve que ir lá com o Google Maps até chegar na loja que a gente queria visitar. Uma loja de produtos de natação. Curiosidade, as cidades aí, elas são pequenas? São pequenas, como se fossem os nossos bairros, mas é cidade. Então é rapidinho. Você fala de cidade, passou de uma cidade para outra com uma facilidade, que eu não sei se o transporte aí é muito bom ou se a cidade é muito pequena. É bem pequeno, então você vai de um lugar pro outro bem rapidinho. Então é que nem eu trabalho em Corroios, mas moro na costa. Então eu pego um ônibus, um comboio, em 45 minutos eu tô no trabalho. E são chamadas cidades? Então, aqui não são cidades, estados que se chamam, né? Que nem prefeitura aqui é Câmara. Aqui a Câmara é a dos vereadores, né? Então, aqui a prefeitura é a Câmara. E aí são chamados de distrito e tem outros nomes. Então, não é cidades e estados aqui. Aqui são outros nomes. Aí a gente chegou na loja, tava fechado. A gente teve que voltar. Mas a gente não conhecia, né? Então a gente acabou se perdendo. Chegar até 1 metro. Conseguimos chegar no metro, a gente tinha que pegar o ônibus. Mas como os pontos de ônibus aqui tem o local certo do ônibus parar, ele não pode parar em qualquer ponto. A gente teve que ficar procurando qual era o ponto certo, mas a gente não encontrava o número do nosso ônibus. Acabou que a gente parou num ponto e, graças a Deus, era aquele ponto mesmo que o ônibus parava. Então a gente conseguiu voltar para casa. Mas já aconteceu da gente estar no ponto errado e o motorista não deixar a gente entrar. Certo, né? E esse tempo perdido durou quanto tempo, na verdade? Olha, pra voltar, acho que levou 1h30. Mais ou menos. Isso dentro do ônibus ou até pegar o ônibus? Dentro do ônibus. A gente chegou em casa 9h30 e ele saiu do trabalho 6 horas. Então,
A gente se perdeu um pouquinho. Foi uma pernadinha. Certo, e você falou da questão dos ônibus não pararem no outro ponto e tal, mas aí, como que é? O pessoal é bem disciplinado nessa parte? Os motoristas mesmo, eles seguem as regras conforme... Ou, tem aquele lá que é mais legal, aquele lá... Não, aqui seguem muitas regras. Então, os ônibus não podem parar nos pontos que não tem o número deles. Mesmo que eles passem naquele local, eles não podem parar. E também, no ponto de ônibus, as pessoas têm que ficar em fila. Não é uma bagunça, igual no Brasil, que você chega no ponto de ônibus e fica onde quer e sobe no ônibus, conseguir passar primeiro, entrou. Aqui não, aqui tem uma fila. Então, você tem que seguir a ordem da fila para entrar no ônibus. Certo, aqui eu tava vendo, eu acho que em Curitiba, até que o pessoal faz uma fila no ponto de ônibus e segue aquela fila. Não sei se isso é comum ou se foi em um momento específico, mas até fizeram um vídeo mostrando a disciplina de Curitiba. Aqui é bem organizado também. Lá em Curitiba, quando eu fui, não encontrei filas no ponto de ônibus. Mas os pontos de ônibus lá em Curitiba são muito bons. Tem aqueles tipo túneis, né? E as pessoas entram e tal. É bem organizado, porque qualquer um entra sem pagar, entendeu? Mas a população vai até o caixa, paga e depois entra no tubo. Então, é bem organizado Curitiba também. Que eu vi foi até recente ainda que eu vi um vídeo que o rapaz fez falando, olha só pessoal, saí de São Paulo e olha o que eu encontro em Curitiba, e as pessoas fazem a fila meio que de lado, e os que estão descendo do ônibus, eles descem pelo meio, e as pessoas que vão subir vão pelos cantos, então nem se trombam a pessoa com a outra. Sim, aqui as pessoas ficam na fila, aí vai chegando os ônibus, né? E aí o pessoal vai entrando pra dentro do ônibus. É muito organizado aqui. E então, tem mais alguma coisa pra falar, Tabata? Não, só quero agradecer a participação da Rayane, que ela ficou quietinha, mas fazer o quê? Eu já conheço. Ela compareceu com a risada. Eu já conheço ela é assim mesmo, quietinha. Então, só dela ter aceitado de participar, eu já fico muito feliz. Certo. E Rayane, algo a dizer? Não. Eu sabia que eu ia falar isso. Então se despeça dos ouvintes aí do podcast. Obrigada por ouvirem até aqui. E Tchau. Então por hoje é só, pessoal. Mande-nos mensagem no WhatsApp 13 99687 6851. Em breve, as mensagens serão lidas e ouvidas dentro dos episódios do Perdida pelo Mundo. Acesse o nosso site no link na descrição do podcast e siga-nos no Instagram. Até a semana que vem e valeu! Edição Giancarlo Cruz. Supervisão Milena Pupo.